Quem não vai mais fazer pente fino do INSS? O pessoal está confundindo as coisas, tá? Olha, a dispensa da reavaliação médica nos casos de incapacidade permanente, irreversível ou recuperável, a Lei 15.157 de 2025, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores conquistas na vida dos beneficiários e beneficiárias do INSS. Só que existe uma grande confusão em relação a isso. Primeiro, se você conseguiu o seu benefício através da justiça, isso não significa que você está dispensado de fazer as reavaliações do INSS. E segundo, para quem recebe o benefício há mais de 10 anos, isso não é uma garantia de que você está livre das reavaliações do INSS. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, deixa aqui nos comentários para eu votar. Eu quero falar de uma lei que desde 2017 é uma grande conquista. Quero explicar para vocês, para que vocês entendam essa situação que está sendo muito comemorada. Nós tínhamos aí um calendário que viria a acontecer no mês de outubro de 2025 em relação ao pente fino do INSS, principalmente para quem recebe a aposentadoria por invalidez. Só que nós tivemos uma grande surpresa, tá? Uma mudança repentina nos hábitos do INSS, e é sobre isso que eu vou comentar com vocês num próximo vídeo. Agora vamos lá? Se você tiver qualquer dúvida, vai participar deixando seus comentários, e é claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo. São todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Eu espero de coração estar ajudando vocês com as informações desse vídeo, tá? Ó, em meio a tantas dificuldades causadas pela histórica crise de perícias dentro do INSS, bem como considerando a gravidade das políticas do pente fino levadas sobre alguns anos, remediadas parcialmente aí pela adoção da telemedicina, avaliação de documentos por incapacidade, e é claro, um alento da perspectiva dessa nova lei que causa uma confusão na cabeça das pessoas, a 15.157 de 2025, que amplia, né, as hipóteses de dispensa da avaliação pericial médica de certas hipóteses, ou seja, a lei ela amplia o número de pessoas que não precisam mais ser reavaliadas, mas não acaba com o pente fino. Tem que colocar isso na sua cabeça. A lei não é o fim do pente fino, ao contrário disso, tá? Com o tema da comprovação da aposentadoria por invalidez, ela continua sendo válida, ou seja, da incapacidade de trabalho, o objetivo de uma intensa disputa, tanto dentro do INSS, como na justiça, conforme os termos que são tratados aí em várias outras situações, várias discussões que nós vemos nas redes sociais, na internet, e o pior de tudo, de pessoas que não têm o mínimo conhecimento, infelizmente. Então vou trazer para vocês aqui cuidadosamente as informações trazidas pela lei que foi aprovada nesse ano. A dispensa do pente fino do INSS, a dispensa de reavaliação médica nos casos de incapacidade permanente, irreversível e recuperável ou de certas doenças graves. Mas quais são essas doenças graves? É a fibromialgia? Não. Muito embora, a partir do ano que vem, deficiência. É lúpus e epilepsia? Não. Vou explicar para vocês. Mas pode ser também, tá? Ó, o artigo 43, inciso 4 da lei de 1991, lei de número 8.213, estabelece a obrigatoriedade dos segurados aposentados por invalidez de serem chamados, sim, para uma nova perícia médica, pericial, respeitando as condições de incapacidade para o trabalho, tá? O inciso 4 dessa lei, o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado, presta bem atenção no termo que eu vou usar aqui, que essa é a nova jogada, né, do INSS para economizar recursos, e talvez vocês não estejam atentos a isso. Inciso 4 da lei de 1991. Então não é alguma coisa que foi criada agora para prejudicar ninguém. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação das condições que enzejam o afastamento da aposentadoria concedida judicial ou administrativa, observando o disposto no artigo 101 dessa lei. Veja bem, aqui está falando que
não é a cada 2 anos apenas. Houve uma modificação na lei em que a qualquer momento, se eles identificarem um movimento diferente, qualquer situação, você pode ser chamado para uma reavaliação. Então aquela questão de haver um calendário, ela cai por terra, ela não existe mais, até mesmo para que não haja uma aglomeração de pessoas. Vocês viram que lá em 2023, por exemplo, houve um probleminha na identificação de pessoas na prova de vida. Não tem nada a ver, o assunto tem tudo a ver. O que acontece é que as pessoas começaram a ser convocadas e formar filas do INSS. Automaticamente, o que eles falaram? Ninguém vai ter o pagamento suspenso por falta de prova de vida. Por que eles falaram isso? Para evitar aglomerações, filas na porta do INSS. Dessa forma, a mesma coisa vai acontecer com a aposentadoria por invalidez. Para evitar filas, eles vão cortar os seus benefícios aos poucos. Vamos lá. Essa disposição vinha sendo, portanto, excepcionada na hipótese de pessoa, ou seja, ficava fora dessa perícia pessoas com o vírus HIV, o vírus da AIDS. Porém, a lei atual, que foi aprovada nesse ano, ela alterou esse artigo de 1991, tornando mais amplo. Tá? Ampliou o rol de doenças graves, permitindo a dispensa de reavaliação e revisão mencionada. Ou seja, mais pessoas não vão precisar fazer a perícia médica. O inciso 5º, os segurados com síndrome de imunodeficiência adquirida, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, ficam dispensados também da reavaliação referida, né, no inciso 4º do artigo. Ou seja, antes apenas quem tinha o vírus da AIDS ficava dispensado de uma nova reavaliação no caso de aposentadoria por invalidez. Agora nós temos mais Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, né, e a AIDS. Então são 4 problemas de saúde que dispensam as pessoas de fazer o pente fino do INSS. Além, portanto, da AIDS, que já estava implementada na legislação, as doenças de Alzheimer, Parkinson e a ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, portanto, permitem a dispensa de realização de perícia médica de constatação de permanência de incapacidade laboral. O restante, todos serão convocados. Então você que tem uma doença crônica, tá? Você vai ser convocado. Você que tem uma doença que ela é irreversível, irrecuperável, ou seja, uma doença que não tem cura, vamos lá, irreversível ou irrecuperável, você tem que ter uma documentação que comprova isso, para quando você é chamado, aí sim, no futuro, volto a repetir, no futuro não será chamado para novas reavaliações, perdão. Então, além dessas doenças, onde a dispensa ocorre pelo simples fato da sua comprovação, ou seja, se você tem o vírus da AIDS, se você tem o Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, você pode sim ser chamado para o pente fino. Só que na hora que você mostra a documentação, você comprova, você automaticamente é dispensado de futuras reavaliações. Então, além dessas, comprovando, fica dispensado. Então, além dessas enfermidades, onde a dispensa ocorre pelo simples fato da sua comprovação, você vai mostrar o documento. Vamos lá. Também, doravante, outras doenças poderão ensejar a dispensa da perícia do artigo 43, inciso 4, quando constatado inicialmente tratar-se de incapacidade permanente, irreversível e recuperável, salvo quando houver fundamentação de suspeita ou fraude, portanto aqui, ou erro, artigo 43, inciso 6º da Lei de 1991, em redação pela Lei 15.157 de 2025. Se tiver qualquer suspeita de fraude ou erro, você vai ser chamado de qualquer jeito para o pente fino. Agora, veja bem, se não for uma das 4 doenças, dos 4 problemas de saúde que eu citei aqui, mas se for um documento provando que você tem um problema de saúde que é irrecuperável, irreversível, né, permanente, essa incapacidade para o trabalho, com certeza você também vai ficar dispensado de futuras reavaliações. A alteração no texto, né,
da lei, portanto, estende a dispensa da perícia de reavaliação para, vou repetir, vírus da AIDS, né, vocês viram aí, para quem tem o Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, apenas esses. Caso contrário, as pessoas têm que ter um documento que prova que o problema de saúde é pelo resto da vida. Vale só para aposentadoria e por invalidez? Aqui tem a novidade. Vale também para o BPC-LOAS, o amparo social do INSS para pessoas com deficiência. Será dispensado de perícia de reavaliação quando o impedimento de longo prazo for permanente, irrecuperável e reversível, tá? Portanto, mudando também outra lei, o artigo 21, inciso 5º da Lei 8.742 de 1993, com a redação dada, portanto, da nova Lei 15.157 de 2025. Então, é uma situação excelente e que deve ser comemorada, mas não significa que você não vai ser chamado para o pente fino. E aqui fica o alerta. Mantenha suas informações atualizadas junto ao INSS para você ser chamado sim, e você ir de frente, de peito aberto e enfrentar essa perícia de reavaliação e mostrar que você nunca mais vai fazer perícia levando documentos necessários para isso. Qualquer dúvida, portanto, estarei aqui mais uma vez. A nova lei não é o fim do pente fino do INSS, mas vai ajudar em muitas pessoas. E eu estarei aqui sempre para ajudar. Tem a lista de doenças do INSS? A grande surpresa é que essa lista de doenças do INSS, se elas forem ali completadas pelo seu médico como sendo um problema de saúde irreversível, irrecuperável, né, permanente e que impede você de trabalhar, também servir para dispensa de perícias futuras. Significa que você não vai ser chamado? Não é isso. Significa que você vai ser chamado, vai levar a documentação, só que aí no futuro não vai ser chamado mais. No mais, qualquer dúvida eu estarei aqui. Lembrando, não aceite o não do INSS. Se você tiver o não do INSS, se você não aceitar, independente da situação, você tem o direito de ir para a justiça com a ajuda de um advogado e buscar os seus direitos. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Tem muita informação para eu trazer para vocês e graças a Deus eu estou ajudando as pessoas que têm recebido os nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Vou fazer mais uma vez aquele convite, que é continuar por dentro de tudo que está acontecendo. Aproveita a oportunidade que é de graça, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema, eu volto quantas vezes for necessário. Esse é um assunto importantíssimo que traz muitas dúvidas, tá? Então deixe seu comentário, conta a sua história. Gratidão a todos, a todas que já são inscritos e inscritas nesse canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.